incômodo, né? Boa noite a quem entrou agora. Boa noite a quem vai começar a assistir ela a partir de agora. O tema de hoje ele é um tema bastante incômodo. E por que ele é um tema bastante incômodo? Vocês se imaginam por quê? Porque é um tabu. Porque, assim, eu não tô conseguindo explicar bem o porquê. Eu sei o porquê, mas, tipo assim, porque muitos pais não acreditam que a vacinação é uma coisa eficaz e outros acham que estão tentando colocar chip nos filhos. Tem várias explicações, na verdade, né? Vacinação. Ô, gente, peraí, calma. Tem algum erro aí? Não, Ana Rita, o tema de hoje não é esse, não. Ah, é porque eu vi a senhora mandando. Não, é porque eu acho que acabou que o slide talvez tenha ido com o nome do arquivo antigo. Esse foi o tema da aula passada, que você não conseguiu assistir porque você estava viajando, não foi isso? Foi. O tema de hoje ele é sobre cultura do estupro. E aí, voltando à fala, né? E você, inclusive, caso você queira, você pode até também continuar com a sua fala. Pronto, o tema hoje é cultura do estupro. Na sua opinião, por que é tão difícil falar sobre esse tema? Por que a sociedade ela paralisa muitas vezes quando esse é o tema? Ela banaliza, ela culpabiliza a vítima. Por que, na sua opinião, isso acontece? Eu acho que tem várias causas para isso, né? A primeira de todas. Os homens acabam dominando, né? O patriarcado. Como, Júlia? Fala de novo. Júlia, não consigo. Eu falei que os homens, eles meio que dominam essa parte. Eles domínio masculino. meio que são muito... A gente vive na sociedade machista. Ok. Assim, tem isso, com certeza. Uma coisa também que eu acho que é muito importante para isso é porque todo mundo sempre foi acostumado a naturalizar muito a ideia do estupro. Porque, assim, na época medieval já acontecia e todo mundo fazia, tipo, é só para satisfazer o prazer do homem, então tá tudo bem. Ou seja, sempre foi uma coisa muito tranquila de se falar, entende? Aí chega no momento em que as TVs começam e que começam a repassar as informações e eles continuam deixando isso como uma coisa, assim, corriqueira, né? Então... eu acho que é porque, tipo... É um assunto que, tipo, normalmente quem é mais estupado é mulheres e, tipo, a gente vive numa sociedade que os homens dominam. Então, é muito mais fácil você esconder e não falar sobre esse tipo de assunto para, tipo, os homens não serem culpabilizados pelos erros que eles cometeram. Tipo, deixar sempre omisso para ninguém nunca saber que existe. Ou seja... Também é muito mais fácil para eles fazerem, não vamos colocar isso na mídia, porque vai afetar muita gente. E só esconder da gente. Quantos casos já existiram no mundo que a gente nunca soube, né? Tem aquela coisa do é uma forma dos caras se protegerem, ou seja, se isso acaba sendo de alguma forma mais punido, mais visto, vocês acham que eles podem perder pais, amigos, referências e assim vai? É isso? Claro que não. É muito mais fácil da gente... tipo assim, os homens, eles se protegem pela coisa do eu não posso, tipo assim, perder minha pose. Eu não faria isso, entendeu? Tipo, nos meus dias normais. Eu não faria isso, então isso não pode acontecer porque se comigo. isso for pra mídia, eles vão perder emprego, vão perder status, vão perder tudo. Então é muito mais fácil eles omitirem. E muitos deles, sem contar que muitos deles têm algum relacionamento, né? E pode perder mulher, essa coisa. E vira nessa coisa, não posso ser denunciada, eu tenho mulher e filhos. Então, assim, pegando o que vocês duas falaram, que de fato até se complementa, né? São falas que se complementam. Vocês admitem que existe aí uma banalização, uma forma de proteção, de autoproteção entre os homens, devido à sociedade patriarcal, e que faz com que também se negligencie algo que acontece com a mulher. Ou seja, se tivesse, por exemplo, um número absurdo de homens sendo estuprados a cada 11 minutos, como acontece aqui no Brasil, talvez a legislação ela fosse diferente. Seria isso? Talvez o olhar social fosse diferente, porque acontece com a mulher e não com o homem. Seria isso que estão falando?
Assim, eu não acho que é porque acontece com a mulher e não com o homem, porque assim, a grande maioria das pessoas afetadas, obviamente, é a mulher, mas ainda pode generalizar. Porque, por exemplo, aqui em Serraria tem um caso péssimo de uma mulher trans que estuprou um cara, uma criança, na verdade. É bem Onde? bizarro. Mas assim, Onde realmente eu foi isso? acho que. Hã? Onde foi isso? Aqui, na minha cidade. É um caso bem famoso aqui, inclusive. Mas é porque assim, eu acho que a partir do momento em que a pessoa decide omitir o estupro, seja ele com homem, com mulher, com criança, ele tá fazendo isso para não expor o monstro que ele é, entende? Então, assim, independente de ser com mulher, de ser com homem, de ser com criança, essa pessoa só quer ocultar por muitas vezes ou então, se isso vier a ser exposto, por muitas e muitas vezes a pessoa vai dizer que ela só estava satisfazendo o prazer dela e que a outra estava consentindo, como aconteceu no caso de Marina Ferrer. Entendeu? O cara só chegou a dizer que ela não estava dando indícios de que não queria. Então, né? Talvez porque ela tivesse drogada sem conseguir responder, né? Ela não tivesse dando indício. Exatamente. Afinal, foram feitos 4 exames toxicológicos, mas tudo bem. Mas vamos passar. Seguinte. Vamos. Né? Você falou agora, porque o cara estava só satisfazendo o próprio prazer. E a gente já começa com esse slide que fala de por que cultura. Esses dias eu vi um caso aqui da Paraíba de um pai que abusava sexualmente das filhas, das 3 filhas, né? Há muitos anos. A mãe não morava com ela, ou tinha morrido, algo assim. E aí, há muito tempo, ele abusava dessas filhas. E aí, quando ele foi pego, ele falou pro delegado que não via problema nisso, nas palavras dele, porque era rapidinho. Olha só, né? Eu falava assim, eu não vejo problema porque era rapidinho. Mas nessa fala não existe nenhum tipo de consideração e também nenhum tipo de noção do que o que para ele era rapidinho vai ocasionar na vida dessas meninas, né? Que um dia se tornarão Das mulheres. próprias filhas dele. Exatamente. Né? Ele não tem noção do quanto esse rapidinho vai demorar para passar e talvez nunca passe dentro delas, né? Mas olha só, se fala muito por que cultura, né? Até porque a palavra cultura está ligado a algo positivo, né? Eu tenho cultura. É importante que a cultura seja diversificada e assim vai. Mas por que cultura, né? Por que a gente fala cultura do estupro? Então, o termo cultura foi cunhado na década de 70. É um termo utilizado, gente, por muitas sociólogas, principalmente. Ele foi alçado nessa época, né, que a gente estava tendo uma segunda onda feminista. Foi na época da queima de sutiãs, por exemplo. Uma tentativa de explicar por que o estupro, ao contrário do que pregava e ainda prega o senso comum, é uma forma de violência tão comum e naturalizada. E por que a gente fala assim, diferente do senso comum? Porque muitas vezes a sociedade ela pinta que o estuprador é aquele cara que está andando pela rua numa noite escura e esfumaçada, negro, e de repente, negro, muitas vezes, segundo a sociedade, e aí essa mulher ela tá passando com uma mini saia, uma roupa mega curta, de meia-noite, sozinha, né? Quando esse cara insinuando, com certeza. quando esse cara agarra, ela pega a força e a leva para uma mata. E assim, não é que esse tipo de situação nunca existiu. Sim, né? Existe, pode acontecer. Agora, quando nós falamos que é uma violência comum e naturalizada, é porque, infelizmente, segundo dados oficiais, aqui no Brasil, 70% das pessoas que são abusadas sexualmente, elas são abusadas dentro de casa. Né? Ou seja, né, é dentro de casa por pessoas que são da confiança, por familiares, por amigos, vizinhos. Né? Os outros 30% também terão envolvidos igreja, escola, consultório médico e afins. E um número irrisório, mas que existe, vai ser esse número das pessoas que são abusadas no meio da rua, que estavam passando de meia-noite, que também existe, é inegável que existe. Mas é um número bem menor do que o número que o senso comum acredita. E lógico,
há muitos casos de estupro que também acontecem em festas. Festas essas em que muitas vezes a vítima, né, só vão entender o que aconteceu É com dopado. elas, exatamente dopada ou está muito bêbada, só vão entender o que aconteceu com elas muito tempo depois. Mas por que, por exemplo, que esse tipo de violência ele não ganha tanto destaque? É por uma questão patriarcal? Também. Mas é porque o patriarcado Com certeza. ele insere dentro das mulheres uma coisa que é a vergonha, né? Essas mulheres, elas crescem tendo vergonha. Tendo vergonha, por Não só a exemplo... vergonha, acho que também o medo, né? Medo. Mas assim, quando eu falo vergonha, é vergonha, por exemplo, de contar. Né? De contar para um familiar, de contar na escola, de procurar ajuda. Quando nós falamos, principalmente essas mulheres que estão em festas, né? Vamos dizer, a menina, ela bebeu demais e estava inconsciente ou semiconsciente quando ela foi abusada. O caso que aconteceu com a Mari Ferrer acontece muito, mas muito. Inclusive de forma planejada. Sim. Gente, o que mais tem aí são festas em que se fala o seguinte: homem paga 30 pila, vamos colocar assim, até mulher paga 20. Meia-noite. Mulher não paga nada. Mulher não paga nada. Mulher de graça, até meia-noite. Existe uma noção que fala o seguinte: quando você não paga pelo produto, o produto é você. Se você não pagou o ingresso para entrar naquele local, é porque você é o produto. E por que é que eles colocam esse ingresso gratuito para as mulheres? Porque vai dar muito homem. Homem que normalmente vai consumir muita bebida alcoólica e que vai também bancar essa bebida alcoólica para essas mulheres. Alguns estupros são planejados quando o cara, que inclusive talvez nem saiba que ele está estuprando, não estou falando que ele é uma vítima, longe disso, mas assim, na cabeça dele, aquilo ali está bem normal. Quando o cara combina com os amigos o seguinte: semana que vem eu vou encontrar com Maria. E aí eu vou encher Maria de bebida. Eu vou colocar Maria para beber até Maria ceder. Então essa personagem hipotética, né, que entrou ali naquela balada de graça, que está sendo estimulada a beber até perder o controle e ser levada muitas vezes inconsciente, né, para casa, ou para casa de uma outra pessoa. Tal qual aconteceu com aquela menina, que sim estava dopada, só tomou uma dose de gin, mas acontece muito em baladinha dessas meninas, elas serem assediadas, serem cercadas, né? Algumas delas, inclusive menor de idade, e de serem estimuladas a beber até perder completamente a direção de si. Quando acontece um abuso sexual com essas meninas, a maioria delas não denuncia exatamente porque sentem vergonha. Não é só o medo, Ana Rita, mas é vergonha. Porque quando ela é questionada, ela fala: eu estava lá e não sei o que, aí eu bebi. A sociedade olha para ela e fala assim: mas por que você estava lá até essa hora? Mas por que você estava bebendo? Mas você bebeu porque você quis, né? Então a culpa... A sociedade sempre vai achar meios de culpar a vítima, né? Exatamente. E aí a culpa vai ser a bebida, vai ser a festa, vai ser a balada. Aconteceu há uns anos um caso... Vai ser a roupa que ela estava usando, vai ser o jeito que ela estava dançando, vai ser tudo. Um assassinato em João Pessoa de uma moça, acho que morava em Bahia, chamada Viviane. Faz mais ou menos uns... Acho que eu vi isso. 6, 7 anos. Que se perguntavam muito quem matou Viviane. Então, vários cartazes eram colocados nas redes sociais. Quem matou Viviane? Quem matou Viviane? E aí, havia uma casa de show, uns bancários, né? E ele estava nessa casa de show, lá em João Pessoa, quando ela se despede de uma amiga. A amiga dela vai embora e ela fica nessa casa de show com um cara que ela tinha conhecido. E aí essa menina, ela é filmada saindo com esse cara e com um amigo, some, ninguém tem mais notícias dela. Depois de dias, talvez semanas, vão descobrir que esse cara foi o assassino. Levaram ela para uma mata, estupraram, queimaram, não sei o quê. Então, assim, por que eu estou relatando isso? Porque é muito mais comum do que o que a gente imagina nas mais diversas situações. É dentro de casa, pode ser na escola, pode ser de fato na balada. Mas na hora que essas imagens começaram a aparecer, a primeira coisa que as pessoas perguntavam era: mas por que ela ficou lá sozinha? Mas se ela saiu com esse cara, então ela deu brecha para que ele fizesse isso com ela. Depois culpabilizavam as amigas.
Mas como é que a amiga dela deixa ela sozinha com o cara? E depois? Mas como é que a mãe dela cria ela de uma forma em que ela fica sozinha numa balada com o cara? Ou seja, tudo circula uma culpabilização dos mesmos atores, que são as mulheres aqui. Ninguém chega para dizer assim, nossa, mas que cara doente, né? Que conheceu a menina, conversou com ela, ofereceu uma carona no meio do caminho, abusou dela e depois, né, estuprou e queimou a menina viva. Que cara, né? Esse cara merece ser condenado. Não. A discussão antes de pedir a condenação dele é sempre tentando arrumar uma forma de olhar para essa mulher e falar assim: ah, mas se ela não tivesse feito tal coisa, isso poderia ter sido diferente. Pô, nós vivemos numa sociedade em que há senhoras de 80 anos sendo abusadas sexualmente. Senhoras de 80 anos que estão nas suas casas. O cara chega, invade, vai lá e abusa. Esses dias, eu vi um caso de uma senhora de 80 e poucos anos que estava sendo abusada pelo seu vizinho. Um vizinho Eu vi. que tinha, sei lá, 50, 60 e poucos anos. Uma senhora que era acamada, que tinha tido AVC, era acamada, ela não podia nem falar, sabe? E aí a neta deixava essa senhora com o vizinho, que era sempre um cara muito solícito, quando ela precisava ir no mercadinho, ir numa farmácia, e o vizinho, né? E aí, assim, a avó dela, que não podia nem falar, que não podia se defender, ela chorava quando esse vizinho se aproximava e ficava muito nervosa. Então, olha só, ela chorava e ela ficava muito, muito nervosa. Tô gravando, João. E aí, o que acontece? Em determinado momento, a neta começou a desconfiar, né? Que havia alguma coisa estranha naquele comportamento. E aí, ela colocou uma câmera para gravar e viu, né, a cena horrenda desse cara abusando sexualmente dessa senhora. Nós temos uma sociedade de pessoas que abusam de crianças de 8, 6, 4, 3 meses de idade. Sim. 3 Quantas meses. vezes eu acho que eu já não vi, assim, aquelas reportagens de o pai estuprou um bebê e o bebê acabou falecendo. É complicado a gente colocar aqui o que é a roupa, o que é a bebida, né? Mas vamos passar. E por que cultura? Cultura, né, é exatamente por conta dessa naturalização, dessa banalização desse tipo de violência. Ou seja, ficou algo cultural. É cultural chegar e falar assim, nossa, mas fulano, se ele fez isso é porque ele estava bêbado, ele não é uma pessoa. Ou, mas ela também pediu, né? Ela estava sozinha naquela balada, ou, mas besteira, vai destruir a vida do cara por conta de um deslize. Ou seja, é uma violência que ficou cultural. Nós vemos isso também de forma muito parecida quando se fala em violência contra a mulher acerca da agressão física, né? Nossa, mas o fulano ele é um ótimo pai. Se ele bateu porque ele chegou Só foi uma vezinha. Né? Só foi uma vez, não sei o quê. Enfim, é um discurso que é repetido, né? Tava muito irritado. A palavra cultura foi usada pelas ativistas, né? Sendo aceita por uma parte dos pesquisadores do campo das ciências sociais, porque busca expressar que o ato do estupro nas sociedades não tem uma origem natural, biológica, mas sim cultural. Por quê? Porque ele é motivado por uma estrutura, ou seja, essa estrutura de sobreproteção, de inocentação daquele cara, de dúvida da vítima, né? Vítima essa que não tem coragem de falar para a família, de falar na delegacia. Por quê? Porque ela sabe que vão duvidar do discurso dela. Então, existe uma estrutura. Quando se fala em estrutura, é uma estrutura que superprotege o cara, sempre colocando ele como um menino que teve uma fraqueza e que coloca essa vítima como alguém que estava ali sensualizando, como alguém que, de alguma forma, mereceu. E olha só que palavra forte para falar. A gente tem, inclusive, um político que uma vez falou isso para uma deputada, né? Eu só não estupro você porque você não merece. Né? Eu lembro. Se isso fosse algo. Não, assim, também tem gente que dá desculpa de mas menina amadurece mais rápido, menino, menina é muito moleque, é criança, sempre para tentar colocar a culpa na mulher. Não escutei.
Mas, ó, além da questão da estrutura, há uma série de crenças que objetificam o corpo feminino e o colocam como propriedade do homem. Ou seja, a mesma sociedade que condena essa menina que está utilizando uma roupa curta é a sociedade que coloca a mulher na propaganda da cerveja. É a sociedade que colocava até um dia dessa mulher na propaganda do desodorante. Né? É a sociedade... Beleza. É a Globeleza. É a sociedade, por Não, exemplo, assim, que fez com que a gente crescesse sim. dançando El Chan, né? E na boquinha da garrafa, cara. Ó, rapidão. Eu tinha uma colega da minha rua. Oi? Uma coisa que eu tava prestando atenção é que eu até tava entrando, assim, nesse caso sobre Marina Ferre, etc., com a minha família em João Pessoa, né? E a gente tava comentando que, assim, o mundo cresceu sexualizando muito a mulher, né? Porque, assim, a mulher era tida como o objeto de prazer do homem. E é tanto que eu tava falando com o meu padrinho, eu tava falando com o meu padrinho e ele tava comentando o quanto era comum na década de 90 você ver um monte de mulher pelada por 7 horas da noite, e as crianças na sala e as mulheres peladas, assim, aparecendo. Coisas tipo banheira do Gugu. Piscina de carro, gente. Tem uma... Como é o nome? Não é propaganda de novela, é a abertura da novela, é pedra sobre pedra, um negócio assim, que a mulher tá nua. Tipo, nua mesmo. E, tipo, passando, ele falou que passava aquilo em TV aberta, todo mundo fazia, tipo, uau, que corpo. Eu acho assim, eu não tenho um problema com essa questão da nudez. Eu acho que a nudez, inclusive, ela pode ser artística, falando sem hipocrisia. O meu problema é com a questão da sensualização. Por exemplo, uma coisa é você falar de nudez, né? Outra coisa é você falar de sexualização do corpo. Tu tá entendendo onde eu quero chegar? Por exemplo... Não, eu entendi, mas é porque, assim, eu fico imaginando claramente aqueles velhos tarados assistindo essa novela pra ver essa abertura. Porque, assim, pra mim, é muito mais grave. A nudez, na minha opinião pessoal, é algo que é natural. Pô, você vai ver, por exemplo, as comunidades indígenas. Não tem nenhum problema naquilo ali, as naturistas. Agora, o que eu acho complicado é você ver como eu cresci numa sociedade em que você via crianças de 9, 10, até menos, dançando pau que nasce torto, nunca se endireita, a menina que requer a mão pega na cabeça. Essas músicas com conotação são dançando Siguru-chan, sabe? Isso aí é que é muito complicado. É muito complicado você ver, de fato, como uma moça da minha rua, que tinha 12 anos, participando de um concurso que acontecia de meio-dia, na TV aberta, que era o concurso, a menina que conseguia ficar mais tempo dançando na boquinha da garrafa. Eu acho que ela conseguiu ficar, tipo, uns 20 minutos. Meu Deus. E isso aparecia. Estava lá a menina, né, rebolando frente a uma garrafa. E a pessoa que conseguia ficar mais tempo, né, requebrando em frente àquela garrafa, ganhava uma premiação. E a menina tinha tipo 12 anos. Só que junto a ela ter 12 anos, também havia outras pessoas que tinham ali mais ou menos a mesma idade. Meu Deus, cadê o ECA, né? Nós nos perguntamos, onde é que está o ECA? Mas é porque, assim, uma coisa que eu sempre vi também é que a TV quase nunca ela usa a nudez de uma forma artística, assim, ela usa mais para aquela coisa da... Pois é. Atrair os homens. Aí é complicado, mas vamos lá. Como é que tal cultura opera? Como é que opera essa cultura do estupro? Aqui eu vou trazer 3 elementos para que vocês pensem. Eu posso pensar em outros? Claro que sim. É aberto, né? Mas, assim, 3 ideias que poderiam até sugerir a tese, ajudar a construir a tese. Primeiro, né? Essa questão da inferiorização, essa questão da subalternização. Ou seja, né? Essas mulheres que são colocadas, né, sempre como um corpo que é subalterno, sempre como um ser que é inferior. E eu coloquei essa imagem, o Brasil nasceu do estupro, por quê? Voltou a se comentar muito sobre um caso horrendo que ocorria aqui, que era a questão de pegar a mulher no laço. Muita gente fala, minha avó foi pega no laço. O que significa minha avó foi pega no laço? O cara simplesmente pegava a mulher indígena, normalmente, né? Laçava essa mulher, laçava mesmo, como esses caras laçam boi. E pegavam uma mulher e levavam para casa. E essa mulher fugia,
muitas vezes, ela era obrigada a ficar com esse cara que a estuprava constantemente, né? Chamando-a de esposa. Ela não casou com ele porque conheceu, porque gostou, porque quis. Ela foi pega no laço. Então, muitas famílias formadas por mulheres que vêm de comunidades indígenas, né? Quem tem, né, familiares indígenas talvez possam perguntar, né, se eles têm essa referência, se eles sabem, se já escutaram algum desses casos, mas muitas mulheres, elas aqui no Brasil eram pegas no laço. Você vai pegar, por exemplo, né, aquele romance que é conhecidíssimo, né, o Iracema que vai falar da Virgem dos Lábios de Mel, e que vai demonstrar como é que nasce, né, a América, o filho dela representa o Brasil, é a Iracema mais o Martim. Aquilo ali ficou no romantismo, né? Isaura, o claro. Não era aquilo ali que é contado, não atesta a realidade não era aquilo. A realidade, de fato, né, era bem mais profunda, e ainda é mais profunda em alguns locais do norte, do centro-oeste, em 2020. Pode falar, Ana Rita, por favor. Você citar Isaura, Escrava Mãe, que são novelas, assim, claramente que, assim, claro que eles mostram, assim, a rigorosidade do senhor engenho, mas eles sempre vão romantizar essa parte do, ai, ela era um indígena, ou ela era uma negra, que conheceu um senhor, e eles tiveram filhos. Como esses essa filhos... mulher realmente foi obrigada. Mas é isso. Então a gente tem uma cultura que desde dessa invasão portuguesa, ela já coloca a mulher da terra, né, a indígena, e depois a mulher negra que vem aqui para o Brasil, sequestrada também, já coloca essas mulheres como inferiores, como subalternas. E a mulher branca, né, que vem de Portugal para cá, ela também estava numa certa posição de subalternidade. Estava todo mundo lascado. Se era mulher, você já estava na merda. Exatamente. Umas piores que as outras. Umas com tratamentos mais duros que as outras, né? Mais desumanos que as outras. Mas as mulheres brancas também casavam porque a família queria que se casasse. Também não se casavam porque queria. E aí tem um relato interessante que é sobre a própria mulher do Dom Pedro, né? E agora me foge a memória. A Leopoldina. Ah, segundo. A Leopoldina, ela se apaixona por ele por uma foto, né? É um casamento que é feito à distância, né? Por procuração. Exatamente. Ela se apaixona por ele e quando ela chega ao Brasil, que ela vê que não era nada aquilo que ela pensava, e é uma mulher muito culta, intelectual, ela sofre bastante, né? Nas mãos. Ela sofreu a vida toda, na verdade, né? Que ela teve com ele. Oi? Ela sofreu a vida toda, porque ela esperava a Marquesa de Santos colocar a amante na rua dela, né? Faz um palácio a Marquesa de Santos na rua dela. Então, assim, só faltou botar em casa e dizer, ai, você vai ter que conviver. Uma sociedade que, de fato, sempre subalternizou as mulheres. A outra questão que pode ser pensada é a questão da culpabilização, né? Não é à toa que nós colocamos essa imagem, né? Essa mulher que está aí sempre se protegendo, sempre com vergonha, né? Sempre sendo apontada por conta de uma vestimenta, ou porque bebeu, ou porque isso, ou por aquilo. E uma outra questão a ser pensada é a própria banalização / impunidade. Detalhe. Alguns, quando verem impunidade, vão falar da questão da castração química. Ah, mas aí esse cara que estuprou, ele deveria ser castrado quimicamente. A questão da castração química, inclusive, cuidado quando forem colocar isso na intervenção, porque constitucionalmente a gente não pode fazer isso, a não ser que exista uma emenda na Constituição, uma mudança na lei, mas assim, legalmente não pode. Mas ainda assim divide opiniões. Por quê? Porque a partir do momento que você entende que o estupro, ele não é excitação, e sim imposição de poder, você entende que esse estupro ele pode acontecer ainda que esse bandido, por exemplo, né, que esse indivíduo não tem ereção. Ou seja, não é só tirar dele a possibilidade de ter a ereção, porque há pessoas que cometem esses abusos com outros instrumentos. Há pessoas que cometem esses abusos de outras formas.
Então, o problema talvez não se resolva somente com isso, mesmo que nós criemos, né, uma emenda constitucional e modifiquemos a lei que propõe, né, que existe essa castração química, só com a mudança legal, certo? Mas ainda assim, a partir do momento que você entende que não é só a questão do cara usar, né, o seu órgão genital para poder fazer isso, que ele pode fazer isso de outras formas, e acontece isso aqui de outras formas no nosso país, né? Aí talvez não resolva. Mas vamos lá. Olha essas perguntinhas. Mas com aquelas roupas que ela usa, queria o quê? Né? Depois de beber aquilo tudo, esperava o quê? Dançando daquele jeito, esperava o quê? Mãe naquela idade, queria o quê? Sozinha na rua aquela hora, queria o quê? Cada dia com um diferente, esperava o quê? E as respostas estão aqui, né? Aquela que usa uma roupa mais curta ou mais transparente queria se sentir bem, se achar bonita para ela, né? Aquela que bebeu demais talvez esperasse somente uma ressaca. Aquela que dançou daquele jeito talvez esperasse somente se divertir. Aquela que foi mãe cedo talvez quisesse apoio e menos julgamento, né? Aquela que anda sozinha na rua, ela queria poder ir e vir tal qual os homens. Eles conseguem ir e vir sem medo do estupro. Hoje em dia, quando um rapaz ele chega em casa mais tarde, ele tem medo de assaltarem ele. Ele tem medo que aconteça, vai que alguém leva meu telefone, acontece uma luta corporal, e aí eu acabo sendo agredido, sendo esfaqueado, alguma coisa assim. Ele não tem medo, por exemplo, quando vê um outro cara vindo na rua, né? Do mesmo medo que essa mulher tem. A primeira coisa que a menina pensa é: tomara que roube meu celular. Porque, né? É o menor ali. E esse tipo de pensamento que nós precisamos, né, parar de ter, andar numa sociedade mais segura. E a outra, né? Aquela que estava cada dia com diferente, esperava respeito nas escolhas. Ela tem o direito de estar com quem ela quer, sem que isso seja um convite. Aqui tem alguns textos curtinhos, só para a gente poder pensar um pouco. Eu vou ler bem rapidinho, e aí eu queria escutar vocês. Inclusive os meninos também, viu, gente? A cultura do estupro é a cultura que normaliza a violência sexual. Então, olha só, quando se fala em cultura do estupro, se fala em normalização, em banalização. É aquela coisa, todos os dias nós vemos casos de meninas que são abusadas. No Brasil, a cada 11 minutos uma mulher é abusada. Besteira, isso acontece, é assim mesmo, bola pra frente. Então, isso é transformar a violência numa cultura. As pessoas não são ensinadas a não estuprar, mas sim ensinadas a não serem estupradas. Gente, como é que isso acontece? Acontece quando você fala para a menina assim: não fale com o estranho, não beba bebida que ninguém lhe dá, fecha as pernas, não senta com perna aberta, não anda com essa roupa tão curta. Mas não existe uma educação voltada para os rapazes, né? Para os meninos, que olha, não beija a coleguinha à força. Não toca no corpo dela, ela não está permitindo que você toque, né? Não puxa ela pelo cabelo na festa para poder beijar, porque isso é animalesco. Isso fere o direito dela, né, ao corpo. Se a menina falar não, meu filho, tudo bem, não fica com raiva dela. Você pode encontrar uma outra menina que queira beijar você, você não precisa xingar, porque ela não quer beijar você. Então, nós não ensinamos os nossos meninos a ter esse tipo de postura, né? A maioria das famílias ensina as meninas a serem pudicas, a se controlarem, mas não ensina os meninos a falar: olha, não tem nenhum problema ela falar uma menina que você acha interessante na festa da luz não querer dançar com você. Você chega para outra e pergunta se ela quer dançar com você. Alguém vai querer dançar com você. E se ninguém quiser, você vai dançar só. E vai ser maravilhoso dançar só. Você não quer dançar? Você vai dançar sozinho e vai ser ótimo, vai se divertir. Alguém aqui já escutou esse discurso para os homens? Nunca. Mas para as meninas, mandar fechar as pernas, não usar roupa curta. Já, Várias né? vezes. Então a gente está precisando rever alguns conceitos. Cultura do estupro também é duvidar da vítima quando ela relata uma violência sexual. Muitas vítimas que vão à delegacia, gente, precisam fazer o mesmo depoimento muitas vezes. E isso é desgastante, Isso é degradante, né?
Porque cada vez que ela conta mais uma vez aquilo ali, ela relembra toda aquela cena. Cultura do estupro é relativizar a violência por causa do passado da vítima ou de sua vida sexual. Por exemplo, mas você antigamente namorava com um e com o outro. Então, o que tem a ver? Nada, né? É ser mais fácil acreditarmos em narrativas de uma suposta malícia inerente das mulheres do que lidarmos com o fato de que homens cometem estupro. É a velha história da Eva. É como se todas as mulheres tivessem essa coisa da Eva, né? Aponta que a mulher é a culpada. Mas Adão só comeu aquela maçã porque Eva chegou lá e deu para ele. Se Eva não tivesse oferecido a Adão, ele não teria comido e todos nós estaríamos agora no paraíso. Não é assim, né? Assim, uma coisa que eu acho que também vai é porque, assim, pelo menos eu vejo aqui, como eu tenho muito convívio com a minha avó e com as minhas tias mais velhas, uma coisa que eu sempre vejo, tipo assim, pronto, ontem a gente tava falando sobre, enquanto tava passando a propaganda, aí minha avó soltou a pérola mas ela tava lá porque ela quis, ou então, ela com certeza está querendo tirar dinheiro dele porque ele é empresário. Gente, E é uma coisa que eu já expliquei pra ela de várias vezes, de chegar, vó, não é assim, a pessoa não tá querendo dinheiro, ela não iria se expor nesse nível, passar por tudo isso só por dinheiro. Ela trabalhava, aconteça, por entende? exemplo, de, sei lá, pode ter acontecido, acontece. Não, Existem claro que mulheres acontece, que mas são tipo assim, não é sempre. oportunistas, não Isso sei o é tipo quê. um fato pra minha avó. Se a mulher está se Menino, passando por isso na TV, é com certeza porque ela quer dinheiro dele. É uma vamos lá. cabeça dos velhinhos de ferraria. Não sei se é só daqui, Não, mas mas... acontece. Muita gente, inclusive jovem, pensa isso, viu? Muitas mulheres jovens pensam isso. A cultura do estupro é visível nas imagens publicitárias que objetificam o corpo da mulher, nos livros, filmes, novelas, seriados que romantizam o perseguidor. Aquela coisa do cara que vai tentar ficar com a mulher a todo custo e ele ficaria o tempo todo atrás dela e a gente, nossa, que fofo, ele é perseverante. Não, ele é louco, gente, pelo amor de Deus, né? Ele é louco, não é? Diga aí, quantas pessoas, inclusive, já assistiram aquela série, cara, do cara que persegue a mulher no Facebook? Qual é o nome daquela série? Sim, You. Bom, tem gente que acha super fofinho no começo o que ele tá fazendo, né? Que ele tá lá observando. Eu tenho medo. Medo, né? Inclusive, quando eu assisti a série, eu fiquei pensando, meu Deus, será que tem alguém nível essa pessoa atrás de mim? Porque se tiver, eu não quero. Talvez tenha, viu? Ninguém sabe. Ó, Não quero pensar nisso mais. em que acatamos como normal recomendar às meninas e às mulheres que não saiam de casa à noite ou sozinhas, ou que usem roupas recatadas, também estamos propagando a cultura do estupro. Todas essas ações revelam o que chamamos de cultura do estupro, porque todas normalizam que a responsabilidade pelo ato é da vítima, não é. O protagonista do estupro é o estuprador, é ele que é o culpado. Porque a partir do momento que você fala assim, mas isso aconteceu porque ela saiu de casa à noite sozinha, ou porque ela estava com a roupa curta, é como se o cara fosse muito inocente, muito ingênuo, e aí ele acabou caindo em tentação e foi lá e fez aquilo ali. Só que eu acho que esse tipo de discurso ele é grave até para os homens. Por quê? Porque eu quero acreditar que nós estamos em um mundo, né, que nós estamos em um, enfim, em um momento histórico em que vocês, meninos que estão aqui, em que meu irmão, em que meu pai, em que os meus amigos não são esses estupradores. Não é porque eles vão encontrar com a mulher no meio da rua que eles vão fazer isso se tiver escuro, ou se ela tiver com roupa curta, ou se ele for dar uma carona para ela estiver bêbada. Eu acredito que vocês, que o meu irmão, que os homens que eu convivo seriam incapazes de fazer esse tipo de atrocidade, exatamente porque entendem, né, que entendem que aquilo ali é errado, entendem que é crime, entendem que o corpo da mulher não é um local para que você passeie porque você simplesmente quer, ainda que ela não queira, a revelia dela, né? Porque vocês entendem que se a menina não quer beijar, você não vai pegar ela pelo cabelo, né? Vocês não são neandertais, muito pelo contrário, né? Então, assim, a partir do momento que você fala, mas ela também, né, tava com roupa curta, mas ela também, né, tava bêbada, é como se você falasse que todos os homens são possíveis estupradores, que todos os homens são descontrolados, que todos os homens são prováveis estupradores. E isso é muito grave, né?
O que muito. vocês acham? Quer dizer que Assim, o cara não eu pode ficar acho que sozinho com a mulher dentro do carro, que ele vai fazer isso só porque ele é homem? Assim, eu acho que é o seguinte, você também não pode generalizar, assim como você não pode generalizar com nada, né? Que é a mesma coisa que dizer que toda mulher é isso, toda mulher é aquilo. Você não pode definitivamente generalizar. Mas assim, sempre tem aquela a precaução do pezinho atrás, porque assim, a gente vive num mundo em que a gente não pode confiar nem na roupa que veste, né? E aí é que entra esse trabalho de que nós pretendemos, que nós temos que fazer alguma coisa, porque será que os meninos, eles sabem que oferecem todo esse perigo? Será que eles sabem que estão Acho nesse, que não, nesse posto? acho que muita gente nem sequer, assim, pensa que possa ser tudo isso. Eu fico imaginando, pô, assim, é aquela coisa, o cara fica, de fato, o tempo todo na pele do lobo mau, né? E eu posso ser muito romântico, mas eu quero acreditar ainda que nós caminhamos para um espaço diferente, sabe? Que a gente tá. Eu quero acreditar ainda que não é porque o cara tá Nem todo sozinho com a mundo menina é que ele lobo vai mau. fazer. Eu quero acreditar que vocês são diferentes, que as pessoas elas podem ser diferentes. E para isso, na minha cabeça, a gente precisa quebrar esse paradigma de ela estava bêbada, esse paradigma de mas também ele é um homem. Porque é só a partir do momento que nós quebramos, né, desde a infância, ó, tá lá as duas crianças, a menina lá com 2 anos, a menina com 2 anos. Aí o menininho pega a menina, puxa e dá um beijo. A partir do momento que a mãe faz, ou o pai, macho, muito bem, pegue Também que a gente mesmo. romantiza os namoros infantis, né? A partir do momento que a É, gente que faz a faz criança achar que aquilo isso ali é na fofo, minha que é cabeça. lindo, Eu posso estar errada. já tá Mas errado. existe um estímulo ali à invasão. Inocente. Né? Inocente. Você não se toca que está fazendo isso. A criança não sabe o que está fazendo. Mas existe um estímulo que fala o seguinte: olha, tudo bem você pegar a menina, por mais que ela chore, que ela não queira, e dar um beijo nela e puxar pelo cabelo. A partir do momento que você chega e fala assim: ô fulano, vem cá. Não puxa o cabelo dela, não. Ela não gosta, não. Ela tá chorando, ela não gostou. Ó, não pega, não beija ela assim, não. Faz o seguinte, você vai chegar devagar, vai conversar com ela, vai abraçar, né? Se ela abraçar você também de volta, se não, você não vai. Ela não quer o seu abraço agora, deixa ela. A partir do momento que a gente chega e faz isso, na minha cabeça, a gente vai ensinando para a criança que existem limites. E não falando, nossa, olha só que legal, né? Segura aí as suas cabras que meu bode tá solto. Esse é o ditado que eu acho mais ridículo no mundo. Até tem um poema para ele. De tão ridículo que eu acho. Mas enfim. A cultura do estupro é machista e o machismo cria e mantém a cultura do estupro. É machismo partir do pressuposto de que o que uma mulher revela sobre estupro é invenção, ou seja, se a mulher falou, então é mentira. É machismo duvidar das mulheres por partir do pressuposto que uma declaração sobre estupro é falsa. Na cultura machista, que sustenta a cultura do estupro, a voz das mulheres é tomada como dissimulação. Ou seja, se ela está fazendo isso é porque ela quer tirar dinheiro dele. Na cultura machista, as mulheres são malignas. Olá, Eva, bruxas e sucubos do imaginário coletivo. E os homens são eternas vítimas de nossas calúnias. Mas os números não mentem. Isso é manutenção da lógica machista. Depende da fantasia, o feminismo aponta para a realidade. Então, assim, culturalmente a mulher é colocada nesse espaço, né? A sucubus, a bruxa, a Eva, aquela que enrola, aquela que vai ali serpentear. Mas o grande problema disso tudo é que nós temos números crescentes e crescentes sem que tenhamos ainda educação sexual na escola, na família e assim vai. Temos números crescentes porque as pessoas estão falando mais, a internet também faz com que as pessoas falem mais. Mas tem muita gente que nesse momento está calando. E está calando por conta do medo. O medo da dúvida, o medo da violência, o medo de perder alguma coisa, o medo de perder o amor de alguém. Tipo assim, se o meu padrasto está fazendo na cabeça da criança, né? Isso comigo que é errado. E eu contar para minha mãe, e a minha mãe não acreditar em mim,
a minha mãe vai deixar de me amar. E aí eu não vou perder o amor da minha mãe. Aí a criança simplesmente se cala, para não contar para a mãe que é aquele espaço de segurança, que é o colo, né? Que é a pessoa que, logicamente, teria que resolver, teria que proteger. Certo? Alguma dúvida até aí? Até agora só eu e a Ana Rita e Júlia falamos. Relacionar a idealização feminina do romantismo nesse tema. João, refaz a pergunta porque eu viajei um pouco, eu não entendi muito bem. Por favor, se puder fazer em áudio, talvez. Emanuel, Anália, João, Larissa, vocês querem falar alguma coisa? A gente tá só num bate-papo aqui, eu e a Ana Rita. E aí, João Freitas, tu pode... Eu não entendi muito bem a pergunta. Relacionar a idealização feminina do romantismo esse tema seria a forma como a escola literária romantismo idealizava a mulher, é isso? A mulher sempre colocada como frágil. Na verdade, é o seguinte, olha só. Durante essa escola, né, artística, literária, né, e assim vai, houve uma idealização da mulher, correto? Né? Ela foi colocada como idealizada, como pura, como até virginal muitas vezes. Tal qual a pátria também foi idealizada, tal qual a morte, né, na geração 2, também foi idealizada. Eu acho que, dependendo da abordagem, talvez você não consiga utilizar como uma boa estratégia argumentativa. Certo? O que eu acho que você poderia colocar, caso você queira ir de literatura, é essa questão de como a mulher ela era falsamente retratada no indianismo. Essa idealização feminina durante o indianismo, que na prática ocorria de forma bem diferente. Enquanto o Gonçalves Dias, né, ou o Alencar pintavam, principalmente o Alencar, né? O Gonçalves Dias tem pouca produção romântica, mas o Alencar, romântica que eu falo aliás, tem pouca produção que vai colocar a mulher como coisa idealizada. Ele vai muito mais para a pátria e assim vai, né? E para Deus. Mas se você for falar do Alencar, ele vai pintar a mulher indígena como essa coisa pura e virginal, e que de fato era, mas ele não vai falar das atrocidades, das violências, né? Então, se você for falar dessa visão falseada, eu acho que até cabe. Agora, ela ser colocada como centro de tudo, vê como é que essa abordagem aí, viu? Porque eu acho que nós nunca fomos centro de tudo, em nenhum período, assim, de verdade, né? Na prática, eu acho que não. Mas vamos lá. Vamos lá. Esse aqui fala o seguinte, gente. Como abordado numa matéria da Super Interessante, o estupro é o único crime que a vítima é julgada junto com o criminoso. A segurança que todo cidadão sente ao procurar a polícia quando é furtado ou assaltado não existe para as vítimas de estupro. Agora, existem alguns porquês aqui. Por exemplo, existem poucas delegacias especializadas nessa área. Existe pouca informação. Por aqui acho que não tem nenhuma, né, Cris? Por aqui, né? Existe pouca informação, né, também sobre isso. Por exemplo, tem a Delegacia da Mulher. A Delegacia da Mulher, ela também cuida desse tipo de caso? Cuida. Não cuida só da violência doméstica, também cuida, né, desse tipo de assistência. Mas quem é que sabe disso? Isso foi falado alguma vez para vocês na escola? Já viram isso na internet? Já viram informação sobre isso na propaganda de TV? Então, falta informação, né? Outra coisa, nas delegacias das mulheres, muitas vezes, né, ainda que exista uma forte tentativa de que as delegadas sejam mulheres, então acontece muito dessas mulheres elas se depararem também com homens que vão ali questioná-las, que vão ali atrapalhar aquele momento em que ela precisa de acolhimento. É um local também muito frio, né? Então, assim, se essas delegacias tivessem psicólogas como plantonistas,
talvez fosse mais fácil. Além ali daquele corpo policial, se elas tivessem na delegacia, né, o plantão também de psicólogas, de assistentes sociais, talvez fosse mais fácil para essas mulheres chegarem nesse local. Porque tudo que elas não querem é serem, mais uma vez, ali, questionadas, desencorajadas. Elas não querem que duvidem da versão. Então, elas acabam não indo. Fora que muitas vezes vão passar pelo exame de corpo de delito, que também é algo muito agressivo. E assim vai. Olha só. Ao contrário da maioria dos crimes, na qual a vítima precisa apenas informar às autoridades o que sofreu, e essas autoridades entendem o seu relato como algo legítimo, as vítimas de estupro não são legitimadas já de início, ou seja, a versão delas sempre fica assim, sim, mas e aí? O que você fez para poder merecer isso? O que você fez? Estava onde? Né? Como os dados também mostram que a maioria dos agressores são pessoas conhecidas das vítimas e que eles usam da força física ou da ameaça como forma de coagi-las, é possível entender porque apenas, olhem só o dado, 10% dos casos são denunciados, como mostra a nota técnica do IPEA. Ou seja, 90% dos casos, segundo o IPEA, ficam abafados. As vítimas sofrem inúmeras barreiras para levar esses crimes para as autoridades. Nesses espaços, onde essas vítimas deveriam ser acolhidas, o que encontram é desconfiança e descrença acerca da violência que sofreram. Dividir parte da culpa de um crime de violência sexual com a própria vítima é atenuar. Eu perdi parte do texto aqui, gente. Na hora que fui colar, só um minutinho. Enfim, vamos parar nesse atenuar, porque o restante do texto, em algum momento que eu fui colar, ele acabou saindo, certo? Mas vamos continuar daqui. Conscientizar as pessoas de que precisamos primeiro gerar incentivos para as vítimas de violência sexual reportar esses crimes para as autoridades. Ou seja, é preciso fazer isso. Isso não vai acontecer enquanto elas se sentirem julgadas, questionadas e não amparadas pela sociedade e pelas instituições. Ou seja, é necessário resolver isso aqui, né? Combater a cultura do estupro implica estarmos atentos a toda e a qualquer atitude cotidiana que agride a liberdade sexual da mulher. As duas palavras-chave que auxiliam nesse processo são consenso e respeito. Precisamos respeitar mais a mulher enquanto indivíduo, enquanto ser humano que ela é, com seus desejos, medos, ambições e sonhos. Ela não é um objeto a ser apreciado onde quer que esteja. Ela não é um enfeite para vender produtos ou mostrar para as pessoas. Ela não é obrigada a satisfazer vontades sexuais das quais ela não compartilha, inclusive dos maridos. A mulher livre é a mulher que não teme. É do Guia do Estudante. Aqui o que pensa a população brasileira sobre o assunto, né? 65% tem medo de ser vítima de alguma agressão sexual. Aqui nós temos, né? Essa questão de onde elas são. 90% das que disseram temer são do Nordeste. 42% dos brasileiros do sexo masculino acreditam que as mulheres que se dão aos respeitos não são estupradas, ou seja, aquelas que são estupradas para esses brasileiros. Elas não se dão a respeito, elas estavam com roupa curta, beberam, pá, aquela ideia, né? 37% da população acredita que mulheres que se dão a respeito não são estupradas. Ou seja, se essa mulher ela se dá ao respeito, ela nunca vai passar por nenhum tipo de violência. Ou seja, se aconteceu, foi porque ela, de alguma forma, fez por merecer. 30% da população acredita que a mulher que usa roupas provocativas não pode reclamar se for estuprada. Diga aí. Enfim, gente. Eu vou mandar o slide, aliás, já mandei, vocês ficam com esses dados. Olha só, gente. Que imagem forte, né? O retrato de uma sociedade. Pesquisa do Fórum Nacional de Segurança Pública mostra que 65% da população tem medo de sofrer alguma violência, como estava ali. Entre as mulheres, o percentual sobe para 85%. E aqui tem algumas respostas do levantamento, né? Perguntaram para os homens se eles têm medo de sofrer algum tipo de violência.
46% falou que sim. Entre as mulheres, 85% falou que sim, ou seja, quase a totalidade delas. É uma diferença muito grande com relação a se sentir seguro no seu país. Enfim, a lei fala o quê? O artigo 213 fala que estupro é quando você constrange alguém mediante a violência ou grave ameaça a ter conjunção carnal ou a praticar ou permitir que com ele se pratique outro ato libidinoso. A pena de reclusão é de 6 a 10 anos. Se da conduta resulta lesão corporal de natureza grave ou se a vítima é menor de 18 anos ou maior de 14, a pena ela vai ser aumentada. Se da conduta, né, resulta-se em morte, a reclusão vai de 12 a 30 anos, né? Essa lei de 2009, existe aí uma alteração na lei que fala com relação às vulneráveis, né? São 3 casos para poder considerar que a pessoa está vulnerável. Primeiro, se a pessoa está dormindo. Segundo, se a pessoa está fora de si devido a algum tipo de bebida, álcool e assim vai. Terceiro, se ela tem algum tipo, naquele momento, de deficiência ou de qualquer motivação que faça com que ela não consiga reagir, com que ela não consiga falar, com que ela não consiga, né? Aí ela é considerada vulnerável. É o que a gente vai chamar de estupro de vulnerável. Por isso que o caso da Mariana Ferrer, ele tem sido falado, né, como estupro de vulnerável. Porque já que ela estava drogada, né, ela não estava com suas faculdades mentais perfeitas, certo? Para não se esquecer, 2020, viu? Menina de 10 anos violentada faz aborto legal sob alarde de conservadores à porta do hospital. É aquele caso que teve a Sarah Winter, que trabalhava lá com a Damares. Ridícula. A menina era estuprada pelo tio, né? Vocês estão lembrados? Esse caso daqui, ele é de agora, viu? Faz 6 dias só. Menina grávida, de 13 anos, entre aspas, casada com um homem de 40, morre após contrair Covid. O caso era o seguinte, essa menina, desde os 9 anos de idade, grávida, né? desde os 9 anos de idade, ela era abusada por um cara, né? E aí esse cara, ele sequestrou essa menina 2 vezes. Ela fugia com ele. Gente, ela tinha menos de 14 anos. Ela não tinha noção do que ela estava fazendo. Ela é considerada vulnerável, desculpa. Uma coisa que eu não falei. Se você, até os 14 anos, é considerado vulnerável, estupro de vulnerável. Então, assim, ela não tinha noção, ela não podia tá fugindo com ninguém ali. Aí falam, porque a família também desistiu dessa menina. Só que a família, ela também, nesse caso, deve ser culpabilizada, porque, segundo o ECA, ela é responsabilidade da família, né? Mas, enfim, esse cara até gravou um vídeo, todo choroso, falando que a esposa dele, né? Que a esposa dele estava no céu, que não sei o quê. Enfim, é uma coisa pra gente vomitar. Detalhe, eu encontrei o Facebook desse cara poucos dias antes dessa menina falecer. Foi bizarro. Eram umas fotos horríveis. Caso Robinho mostra que o Brasil naturaliza o estupro. Alguém aqui sabe essa questão do caso Robinho? Não sei se lembro. Meninos? Foi a do jogador, não foi? O Robinho, que ia ser contratado pelo Santos, chegou a ser contratado, eu acho. Lembrei. É que eu não ia saber pelo nome. Por conta de estupro na Itália. Ele foi condenado na Itália, né? De primeira instância. E aqui o caso Mariana Ferrer, sentença inédita de estupro culposo. Essa palavra não está na sentença, é verdade, mas... Foi dada pelo cara que postou o vídeo da audiência. Percebe, né? Mas quando eles colocam a expressão que ele não tinha intenção de estuprar, porque, abre aspas, ele não sabia que ela não podia reagir... basicamente a mesma coisa de estupro culposo. Só para a gente não se esquecer, caso vocês queiram colocar, são casos recentes, viu? Fica a dica aqui no slide para que vocês usem como estratégia argumentativa.
E para terminar, gente, o que justifica uma mulher ser estuprada? Nada, né? Não tem justificativa. Pronto. Fica aqui a hashtag. Tem aí os textos motivadores para que vocês possam olhar. Mas eu queria agora ouvir vocês, né? Saber o que vocês querem. Sobre essa aula. Se a vítima tem 6 anos e a pessoa que a estuprou tem 16 anos, como fica? Ele vai pro lado menor, tá errado do mesmo jeito. Viu, Júlia? Inclusive, Júlia, acho que você escutou falar do caso Gel, né? O caso Sim. Gel, 5 meninos que abusavam sexualmente de 2, né? E eram menores de idade. Por ter grana, até onde eu sei, eles não estão mais lá. Eu acho que eles tiveram aquele como é o nome, meu Deus? Redes socioeducativas. Porque é o seguinte, a gente vai ter uma aula sobre ECA. Se não for semana que vem, vai ser na outra. E aí, existem diversas medidas. Certo? Diversas medidas. Existe medida de você pagar, de fato, a questão do trabalho voluntário, né? Educativo, não sei o quê. Existe advertência, existe a reclusão por 6 meses, que, na verdade, a gente fala internação, né? Não fala reclusão, mas internação. Júlia, olha só. Vamos ver aqui. Se a vítima escondeu o caso por uns 7 anos, por não conseguir falar, é o seguinte, eu não sei te responder porque, de fato, eu não sou da área. Um crime, ele prescreve no Brasil em 20 anos. Calma aí, eu vou perguntar amanhã. Em 20 anos. Mas aí, como aconteceu com o menor de idade, né? Aí a gente tem que ver com os universitários aí do direito, que é o caso da mãe de Ana Rita. Gente, é um assunto muito ruim de falar, porque é um assunto que é muito polêmico e é um assunto também que nos indigna, né? Que nos deixa possessos assim de raiva, porque é horrível, né? Não tem outra expressão para poder utilizar, é horrível. É animalesco, enfim. Só que é um assunto que pode vir a cair no Enem esse ano. E por mais que exista um incômodo meu, inclusive, em tratar desse assunto, a gente precisa escrever sobre ele. Mas se alguém, aqui, rapidinho, Ana Rita, se alguém, por exemplo, professora, eu tive dificuldade para poder escrever, fale comigo, a gente escreve junto. Ô, professora, eu não quero escrever essa redação porque eu tenho nojo desse tipo de assunto, me deixa mal, não gosto. Também não precisa escrever, entendo toda a questão. Só não se esqueça uma coisa. É possível que esse assunto ele venha a cair. E a gente precisa treinar. Mas se você, Ana Rita, por exemplo, não conseguir escrever o texto inteiro, sei lá, só fez a introdução, mostra para mim que a gente desenrola junto, como eu fiz com outros temas. Fala aí, Ana Rita. Eu perguntei a manhã e a manhã falou que o crime, no caso, só começa a valer depois que ela conta, mesmo depois que tenha passado 7 anos. Ou seja, só começa a contar depois que ele vai até ela, entendeu? Ou que a menina vai até a delegacia, quer dizer. Entendi, Ana Rita, desculpa. Como é? Eu perguntei amanhã, porque ela trabalha e tal na justiça, aí ela tava falando que o crime só começa a valer depois que a menina vai até a delegacia. Mesmo tendo passado 6 anos, 7 anos. Não, entendeu? Entendi. Pô, bom saber, né? Porque muita gente talvez... é o tipo de informação que a gente precisa saber pra vida. Eu não sabia disso também, não. Eu achava que era de quando o ato aconteceu. Então, quer dizer, mesmo que o ato tenha passado 10, 20 anos, se você denuncia, você pode tentar levar para frente, né? Aparentemente, sim. Quero que começava a contar de quando o crime aconteceu. Porque, assim, se começasse a contar de quando o crime aconteceu, né? Tá vendo como é importante a sua mãe estar ligada nas aulas, uma pessoa participativa que sempre nos ajuda? Ela só não quis falar. Tá aí? Vai explicar mais alguma coisa?
Cris, manha. Fala. Porque no direito penal tem a figura da prescrição, certo? Explica direitinho que tem gente que é mais novo. Sim, deixa eu falar, né? No direito penal tem a figura da prescrição de um fato, certo? No caso de crimes cometidos contra a dignidade de uma criança ou de um adolescente, ele só vai começar a prescrição a partir da idade de 18 anos. Quer dizer, quando a criança ou adolescente completar 18 anos, aí é que vai prescrever esse crime. Então, quando eu falo prescrição, é quando o Estado perde o direito de punir o agressor. Entendeu? Acho que agora ficou esclarecido. Mas e se essa pessoa só contar, tipo, quando tiver mais velha? Então, se ela vier contar depois de 18 anos, no caso aí, a vítima de estupro, ela possui até 20 anos para falar sobre o aí entra o caso. negócio que a senhora falou, Cris. Entendi. Se passar desse período, aí não adianta falar mais, porque... A pessoa tem 20 anos, no caso, né? Para poder... Ou se ela for menor de 18, no caso, né? Por exemplo, uma criança de 9 anos, ela vai ter até 38 anos para denunciar o abuso. Entendeu? Esclareceu, gente? Esclareceu, Júlia? Dúvidas jurídicas com a mãe de Ana Rita. Vou ter que... Se esclareceu, a gente prosseguimos. Pronto. Não. Tem, mas assim, quando o pessoal toma conhecimento, já denuncia. Mas resolve lá? Direitinho? Resolve. Tava perguntando se lá onde ela trabalha, que é em Solânia, tem muito caso de estupro. Porque assim, geralmente, isso não deveria acontecer. Mas às vezes, a pessoa que é responsável pela criança, seja ela menino ou menina, às vezes a pessoa toma conhecimento do fato, mas não aciona a justiça, não vai à delegacia, não denuncia. Às vezes as mães omitem isso. Acontece, velho. Aí, pronto. Acontece muito, que não deveria, porque a mãe, a finalidade dela é para proteger o filho, e não o agressor, né? Mas geralmente são os namorados, e companheiros, e às vezes elas se omitem em relação a eles. Eu vou chamar já a senhora para discutir comigo sobre ECA, viu? Sobre o quê? Sobre o ECA. Pois, gente, muito obrigada. Tem os textos motivadores para que vocês possam, no caso, fazer análise e escrever. Amanhã, caso queiram fazer a redação, tirar alguma dúvida à tarde, falem comigo. Na segunda-feira à tarde, a mesma coisa. Estou aqui do mesmo jeito, viu? Para tirar dúvida, para poder discutir. Amanhã eu vou fazer envio de redação de quem mandou essa semana. Pode perguntar, Ana. Mãe, quer falar? Se eu não estou enganada, parece que tem a lei Joana Maranhão, que era uma nadadora que foi abusada quando era menor. Boa, rapidão, meninos e meninas, deem uma olhada nessa lei aí. E no caso também da Joana Maranhão. É Joana Maranhão. Ela foi abusada pelo treinador. E aí tem uma lei, né, com o nome dela. É verdade. Também estou procurando meu papel. Você procura aqui, inclusive. Eu acho que é Joana Maranhão o nome dela. Joana Maranhão, isso. Lei Joana Maranhão. Já encontrei aqui, inclusive. Pois eu vou colocar aqui para os meninos e para as meninas, né, depois darem uma olhadinha nessa lei Joana Maranhão para poder entender. Pois pronto, gente. Ela fala justamente da contagem do prazo da prescrição dos crimes contra a dignidade sexual. Maravilhoso. Já fica aí uma dica de uma legislação que a gente pode, já que já existe a lei, a gente pode pensar em campanhas para uma ampla divulgação dessa lei. Não é isso? Eu mesmo não sabia não que dessa lei. Tá vendo como sua mãe é cultura? Oxe, mãe é. Fazer uma parceria, rapaz, com ela.
Quando Ei, eu tô em dúvida das coisas das leis, eu pergunto a ela. filha, você está muito bem assessorada, viu? Pois tá pronto, gente. E aí, quem quiser também trazer os pais para as próximas aulas, poder também contribuir, estamos nessa, né? É um curso para a família, é um curso para o pai, para o filho, para o primo, para todo mundo. Mãe, assistidora assídua de aulas. É bom. Hoje eu não estou achando que eu estou com minha mãe ali, aí não posso. Deixa eu voltar para a mamãe. Volte. Tchau. Qualquer coisa eu vou lá te chamar. Pois pronto. Vamos terminar, vamos encerrar por hoje. Qualquer dúvida, estou sempre à disposição. E, enfim, né? Qualquer contribuição também, caso vocês queiram dar. Inclusive temática, né? Professor, eu queria colocar tal tema um dia desse, o João Pedro Sena. Um dia desse, não, faz uns meses, né? Sugeri um tema, eu até fiquei de colocar. Vou ver como é que eu faço isso, João. Tenho que procurar uma pessoa especializada para discutir aquele tema que sugeriu faz um tempo. Ou me aprofundar na leitura dele. Mas estamos aqui também, viu? Foi sobre alguma coisa com relação ao antissemitismo. Tá? Acho perseguição antissemita, uma coisa assim. Mas enfim, vamos lá, pessoal. Derrubar Trump. Hoje tá todo mundo esperando esse resultado das eleições, né? Sim. Pois pronto. Beijo e até a próxima, viu? Tchau. Tchau. Tchau.